Só que a verdade é, na seleção uruguaia, o Arrascaeta é substituto dele. Então, para você ter uma ideia do peso do jogador, né, do que ele pode fazer. Sim, eu acabei de falar. Imagino que os dois não podem fazer juntos. O De La Cruz é um meio-campista mais completo que o Arrascaeta. E ser mais completo não significa ser melhor. O Arrascaeta é um... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. A situação é sobre De La Cruz no Flamengo. De La Cruz e Arrascaeta jogando junto em 2024 será um esculacho nessa temporada, né? De La Cruz, obviamente, né, está na mira do Flamengo desde o meio do ano passado. Desde o meio do ano, quer dizer, né? O Flamengo não conseguiu e volta as atenções novamente para esse final de temporada em cima do jogador, né? E é uma coisa, né? O próprio jogador já deixou claro que quer jogar no Flamengo e agora só falta o Flamengo pagar os 78 milhões de reais à vista que o River Plate pede, né? O Flamengo já deixou claro que vai exercer esse pagamento, né? Só não sabemos quando isso vai acontecer, né? Mas uma pergunta ali na tela aí. Vale buscar o De La Cruz em ano de Copa América? Vale, tranquilamente, né? Porque, lembrando que na Copa América de 2024, o Brasileirão não vai parar, né? Então vai dar sequência à competição, né? Mas De La Cruz e Arrascaeta jogando junto será um absurdo no Flamengo. E vambora mais um vídeo aí. Tamo junto aí. E deixe seu like aí para ajudar o canal. Vambora! E o Flamengo não desistiu dessa contratação, Eugênio. É um excelente jogador. Eu lembro que quando veio a primeira tentativa do Flamengo de contratá-lo, a gente estava pensando aqui, como é que encaixa no time e tal. E meu comentário foi, acho que ele é o cara ideal como substituto do Arrascaeta no meio-campo e tal. Só que a verdade é, na seleção uruguaia, o Arrascaeta é substituto dele. Então, para você ter uma ideia do peso do jogador, né, do que ele pode fazer. Se o Arrascaeta é um grande jogador, tecnicamente falando, do meio-campo do Flamengo, e na seleção ele é reserva do De La Cruz, imagina que os dois juntos não podem fazer no Flamengo. Deixa eu te perguntar, são características diferentes, não são? Não, semelhantes. Semelhantes? É claro, cada um é um só, né? Não tem Não, clone. mas você acha que é o mesmo tipo de jogo? O De La Cruz tem jogado na seleção como um meia ofensivo, um meia que se aproxima da área. Ele é um jogador que foi mudando com o tempo, né? Ele, quando começou, ele era mais aquele jogador de lado de campo. Velocidade, drible e tal. E ele foi amadurecendo. Ele não é nenhuma criança, não sei exatamente qual a idade dele, mas imagino que esteja já 26, 27 anos. Ele está há muito tempo no River, ele começou no Liverpool do Uruguai. Irmão que é do ex-santista Carlos Sanches. Lembra dele? Que hoje é jogador do Penharol. Penharol. Né? Então o De La Cruz, ele foi, com o Gadiardo, ele foi sendo adaptado a mais um meia. E hoje é um jogador que, em alguns momentos, volta a ter um pouco mais, como o Gerson, mais ou menos. 26 anos. 26 anos. Ele faz um movimento que, muitas vezes, se assemelha ao que o Gerson faz no Flamengo. Vira um segundo homem de meio campo para buscar essa bola mais atrás, conduzir para o ataque, mas pode jogar também mais perto da área, por trás do centroavante. Ele tem até mais... Por isso que repertório de posicionamento. Por isso que eu perguntei, por exemplo, dá para jogar os dois juntos? Sim, eu acabei de falar. Imagino que os dois não podem fazer juntos. O De La Cruz é um meio-campista mais completo que o Arrascaeta. E ser mais completo não significa ser melhor. O Arrascaeta é um estilo mais clássico, até mais genial, capaz de sacadas espetaculares. Só que o De La Cruz é um cara que concilia a técnica com o aspecto físico. Um cara que faz muita recomposição, que tem uma dinâmica no meio-campo muito interessante, um cara que se movimenta bastante. O Arrascaeta, em alguns momentos, é mais posicional, caindo mais pelo lado esquerdo. Então, o De La Cruz, nesse aspecto, dá uma possibilidade de variação interessante. O Tite ganha um jogador muito versátil, um jogador dinâmico, e para a ideia do Tite, ele pode funcionar muito bem, e vejo até os dois podendo jogar juntos. Dependendo, se o Tite abre mão de um jogador pelo lado, ou tenta essa variação, ele se encaixa muito bem com o Arrascaeta. Jogador que eu perguntei, professor, que eu acho que, na minha visão, o Arrascaeta é um mais cerebral, mais técnico, e o De La Cruz é mais correria. Mas o De La Cruz é muito técnico. Também sabe jogar, não estou dizendo que ele não saiba. Mas eu vejo um pouco de diferença nas características. Você quer uma mágica, chama o Arrascaeta. O De La Cruz é mais constante, por isso que eu acho que é jogador que o Tite gosta. Embora o sonho do Flamengo seja anterior ao Tite, como o Landim falou. Eu só acho que o Landim está sendo um pouco simplista, porque um dos motivos pelos quais o River não liberou o De La Cruz é que ia estar reforçando um adversário
na busca, pelo menos um pedaço de queijo aí, que é a Libertadores. E essa situação vai continuar para o ano que vem. O River é um dos argentinos classificados. Já está, porque ganhou o primeiro... Então, essa situação não mudou muito assim. O Landim está jogando ali para a plateia dele. Eu acho que isso não mudou. E um reforço... É que agora, pelo que ele disse ali, né, nesse trecho que a gente viu, o jogador não quis. Naquele momento. Porque se o Flamengo... Ele falou, o Flamengo estava disposto a pagar a multa. Aí não importa o que o River queria ou não. Continua disposto. Né? Mas aí cabe ao cerca jogador. De 78 milhões de reais. É que ali era meio de temporada. Ali era passagem da fase de grupos para a fase de mata-mata da Libertadores. E o River acabou caindo para o Inter já nas oitavas de final da Libertadores. E ele tinha a expectativa ali de uma competição que já estava em andamento, ele continuar e ser campeão. Agora, a diferença é que é início do ano. É começar uma nova temporada. Antes de chegar a Libertadores para esses times, tanto para o Flamengo, não, vamos ver o Flamengo hoje, mas a tendência é que o Flamengo entre já na fase de grupos, o River, de fato, já na fase de grupos a partir de abril. Então tem um período de adaptação para poder chegar na competição já integrado. Que tem gente que questiona, mas é ano de Copa América e vai perder muito jogador, porque vai ser... Mas se for assim, você não vai contratar jogador bom? Jogador bom serve seleção. Eu quero ter jogador para perder. Eu quero ter. Eu também. Eu prefiro ter um time que perca vários jogadores para seleções do que um time que não tem ninguém que é chamado, que é lembrado. E nesse caso, é que aí perderia os dois também. Durante a Copa América vai continuar os campeonatos? O brasileiro vai. Aqui não para, meu amigo. Inacreditável, né? Aqui não para. Que fase. Bom, mas é unânime que vale a pena o investimento. Eu acho que, claro. Para mim, vale. O Flamengo tem dinheiro? Não tem? Analisando o mercado, né, Abel? Você vai se endividar, quebrar o clube para contratar? Não vale. No caso do Flamengo, não é isso que vai acontecer. Não. O Flamengo dentro da América do Sul, o clube com mais poder de investimento. É indiscutível. Aí você tem que olhar o mercado. Há jogadores que são mercado europeu. Você não vai conseguir contratar esses jogadores. Jogadores que se destacam, aparecem bem e vão para o mercado europeu, não tem como segurar por aqui. Há outros, é o caso do Arrascaeta e é o caso também do De La Cruz, são jogadores que têm uma idade que dificilmente irão agora para o mercado europeu. Já tiveram o momento deles de ir para o mercado europeu. Mas são ainda, dentro do futebol sul-americano, de enorme destaque. Então, o De La Cruz é um jogador de seleção que joga em alto nível há muito tempo num dos maiores clubes do continente. Então, o Flamengo, como, entre aspas, né, o cara que tem maior potencial de investimento nesse mercado, pode buscar esse jogador. Outros não. Outros você olha assim, esse cara não vai ficar aqui. Esse cara vai para a Europa. McAllister, que saiu da Argentina lá, foi para a Inglaterra. Esse cara aqui vai para a Europa. Outros que você olha, dentro do meu potencial de mercado, esse jogador é um alvo grande. Difícil. Mas o Flamengo pode contratar, sim. E ainda aproveita e dá uma desfalcada no River. Nada está beliscando de alguém que briga contigo. Landim falou também sobre o seu fiel escudeiro. Posso chamar assim, Breler? Marcos Braz? Estou errado? Perfeita definição, Abel. É isso. Vamos ver o que ele falou aí, ó. Marcos Braz segue ou não segue no Mengão? Aspas para o presidente Landim. Sócios já falaram. Demite. Eu falei, nem o quê, professor? Nem ferrando. Nem ferrando, É meu parceiraço, é o cara que assume os problemas e desgastes comigo. Não existe nenhuma decisão que ele não tomou junto comigo, disse o Landim e completou. Eu sei o nível de dedicação dele. Isso é reportagem do site Globo Esporte. Professor Celso. O nível de dedicação dele é um ponto bem sensível, né, Breler? Porque ele divide com cargo público. Então, ele divide o tempo dele, né? Se eu fosse defender o Braz, eu não entraria nessa seara. Porque essa é uma seara bastante discutível nesse momento. Mas é fiel escudeiro, né? Fiel escudeiro a gente leva até o fim. E ele disse ali, ele argumenta que todas as decisões que o Braz tomou foram feitas com a participação dele, consentimento dele. As certas e as erradas, né? Assim, o Braz só permanece no Flamengo porque é bancado incondicionalmente pelo presidente Landim. Se não houvesse isso, se houvesse uma avaliação técnica sobre o trabalho do Marcos Braz, a dedicação dele, essa divisão entre vereador e principal dirigente de futebol do Flamengo,
dificilmente o Braz teria força para permanecer. E o Braz tem um cargo político no Flamengo. Ele ocupa essa função porque ele é, antes de tudo, um político dentro e fora do Flamengo. Não fosse por isso também, se fosse só uma avaliação profissional, o Braz dificilmente estaria ali. Nossa, mas o cara tem acertos, tem competência. Tem, é verdade. Eu ia perguntar, nesse período o Flamengo disputou o título, por exemplo, esse ano chegou a uma final, perdeu, mas nesse período ganhou 2 Libertadores, chegou em mais uma final, ganhou 2 brasileiros, está sempre entre os primeiros. Não tem coisas boas também? Tem, mas eu acho que tá muito dividido. Acho que é muito claro que as melhores coisas do Braz é de antes dele ser o político partidário que ele se tornou. E não só isso, mas o Braz tem muitos acertos porque trabalha num clube que tem muito dinheiro, que tem muito potencial e pode ser agressivo no mercado. O Braz, muitas vezes, tem carta branca para ir lá e contratar o jogador que quiser. Então, nesse ponto, é preciso fazer uma avaliação fria e criteriosa sobre o trabalho do principal dirigente de futebol. E no caso do Braz, o Landim cita que o Braz, assim como ele, são dirigentes que não precisam de dinheiro, que têm a vida resolvida, que são caras que podem se dedicar ao Flamengo, que podem abraçar isso. Espera aí, parece que esses caras fazem um trabalho ali de bons samaritanos, que não ganham nada por isso. Na verdade, usou o Flamengo para se eleger, né? Exato. O Braz usou o Flamengo para se eleger um cargo público. O Landim, o que ele ganha, capitalizando sua própria imagem, e aí já foi com todo esse roteiro. E aí o Braz vem acumulando muitos erros, vem acumulando muitos problemas, e quem garante que o Braz está de corpo e alma no Flamengo? É impossível. O cara ocupa um cargo público. Então, a partir desse momento, o presidente Landim deveria... Inclusive, no dia da briga lá que ele estava no shopping, era para ele estar numa votação, né? Deveria estar na Câmara. Então, por tudo isso, eu vejo que fosse outro presidente que avaliasse mais o aspecto técnico do que o político, o Braz já teria caído. Por tudo que foi esse ano no Flamengo. Eu acho que é muito claro que o melhor Braz era antes da participação na política. Não dá. Isso é uma praga mundial. O Maurício Macri chegou a presidente da Argentina via Boca Juniors, agora está voltando como vice do Boca Juniors. Você tem casos André Sanches no Corinthians, Berlusconi na Itália com o Milan. Isso é uma praga mundial. Agora não dá para conciliar. Também? Não dá para conciliar. Cruzeiro, né? É humanamente impossível. Ou você se torna um mau dirigente, ou você se torna um mau político, ou você se torna as duas coisas uma porcaria. Não dá para conciliar. É claro isso. Eu acho uma droga usar o clube como trampolim, mas eu acho pior usar Eurico como Miranda trampolim... também, na época. Eurico. O André Sanches também acumulava, né? Ou dizia que acumulava. Não, há casos diferentes, por exemplo, o Alexandre Calil no Atlético. Saiu da presidência do Atlético, acabou a gestão dele e aí se tornou prefeito. Mas usou o clube de certa forma, porque ele capitalizou com a imagem, mas era outro momento. Agora, nesse caso, e muita gente vai dizer, mas o Fernando Diniz concilia a seleção com o Fluminense. Totalmente diferente. E também não está certo. E está dando errado para a seleção. Exato, já é questionável, mas é outra história. O Marcos Braz no Flamengo é um caso sem precedente, de um cara que ocupa uma função pública. Vai perguntar para um vereador, para um deputado sério que abraça a função, se ele tem tempo de fazer outra coisa. O André fazia isso também, não fazia? O André chegou a fazer. O André chegou a acumular. Mas vai perguntar para um cara sério se ele consegue realmente conciliar ainda mais com o cargo de dirigente do Flamengo. E aí eu vejo que o problema vai além do Landim. O Landim bancar o Braz incondicionalmente mostra que o modelo do Flamengo está errado. O Flamengo precisa analisar o departamento de futebol. Gente que vai tocar no futebol, só profissionais. O cargo político, como é no Palmeiras, tem os cargos políticos, os vice-presidentes, mas ninguém sabe quem são, porque tem uma atuação restrita à política do clube. Não metem a mão no futebol. Isso deveria acontecer no Flamengo. Enquanto não tiver um dirigente responsável, remunerado e totalmente dedicado ao Flamengo, o departamento de futebol não será profissional. Sabemos, né, que o De La Cruz é um jogador muito bom de bola, craque, um dos melhores meio-campistas da América do Sul, e não é à toa, né, que ele é sempre convocado para a seleção do Uruguai e é titular e o Arrascaeta é reserva. O Arrascaeta é reserva dele na seleção. Então aquilo, o Flamengo sim, já vai atrás, o próprio Landim já admitiu em pagar a multa do próprio jogador, né, para trazer para o Flamengo. Obviamente que não é
questão barata, né? 78 milhões de reais, mas o River Plate só aceita à vista, né? E numa entrevista, o próprio técnico do River Plate admitiu que é quase impossível o De La Cruz ficar em 2024 no River Plate, né? Tem uma fala aqui do atual técnico do De La Cruz, né? Que é o De Michelis. Ele falou: com o De La Cruz há um compromisso de venda. Certamente vão levá-lo. Ele é um dos melhores jogadores da seleção do Uruguai e do futebol sul-americano, né? Concordo. Espero que não venha buscá-lo, mas duvido que não venha. Óbvio que vão chegar lá, principalmente o Flamengo, né? Ele é jovem, muito desequilibrante, né? Tem características mistas que pode fazê-lo um jogador ofensivo e defensivo também, né? Certamente virão procurá-lo, né? Disse o técnico do River Plate, De Michelis. Obviamente que o De La Cruz é um jogador fora de sério. Ele desequilibra várias partidas e aqui a gente tem alguns números dele nessa atual temporada aí pelo River Plate, né? Com o De La Cruz atuando, né, o River Plate tem um aproveitamento de aproximadamente, né, 68%, né? 11 em participações em gols do clube argentino, né? Então, ele jogou 36 partidas pelo River em 2023, né? Sendo 32 delas de titular, né? O River, das 36 partidas que jogou com o De La Cruz, né? 32 titular e outros entrando durante o jogo, né? Aí tudo bem, né? Venceu 23, empatou 4, né? E perdeu 9, né? Então, é um aproveitamento absurdo, né? E os números individuais do jogador nessa atual temporada pelo River Plate, né? Então, o jogador marcou 7 gols e deu 4 assistências, né? Somando 11 participações em gols. Então, ele chegando no Flamengo aí, né? Eu acho que em 2023 eu acho que ele não chega, né? Mas possivelmente aí no início de 2024 ele deve chegar no Flamengo, né? Para ajudar o Flamengo a voltar aos dias de glória que 2023 foi osso demais, né? Mas deixa o teu like aí, a tua opinião também e tamo junto aí.